O cerco tá se fechando sobre Monark. Nós vamos falar disso aqui no vídeo, tá? A justiça aqui de São Paulo vai ter que, vamos dizer, lidar com uma denúncia querendo meter 4 milhões de condenação no rapaz por conta de declarações que ele fez anteriormente. E enquanto isso, a situação, no mínimo das opiniões dele, não sei como é que tá a cabeça do cara, vai se deteriorando, tá? E a gente precisa tratar disso nesse vídeo. Meus amigos, nós aqui do MBL estamos distribuindo o Livro Amarelo. Você tá no clube, você deve ter visto ontem a nova capa do Livro Amarelo, a capa que vai sair dessa primeira edição, que é o primeiro fascículo. E o Livro Amarelo é uma experiência sensacional, é uma experiência de construção de um programa político para mudar o Brasil. Será uma série de fascículos e você pode ser um assinante dele. Entra aqui em livroamarelo.com, a gente tá te aguardando, tá? Novamente, nós estamos fazendo a distribuição do Livro Amarelo e vai ser um prazer pra gente fazer ele chegar bonitão na tua casa para que você possa ler e se enriquecer. Esse primeiro fascículo não é grande, dá pra você ler em 1, 2, 3 dias, essa é a ideia. Você vai construindo, participando dos debates e vivendo conosco a experiência de fazer parte de uma construção de um programa único no Brasil. Bora, se inscreve aí, te aguardo. Pois bem, amigos, todo mundo deve ter visto essa notícia aí, tá? Um promotor, ele basicamente quer meter 4 milhões de multa no Monark por conta das declarações dele, daquela época, daquele podcast, que era o Flow no caso, daquele bate-papo, daquele debate regado a álcool que tinha ele, o Kim, Tabata Amaral, Sonsa, o Igor 3K, o Igor mais distante, mas o debate tinha ficado acalorado sobre, vamos dizer, um debate sobre hipóteses, né, de liberdade de expressão e tal, de existência de partidos nazistas, comunistas, etc, etc, etc e tal. E você já sabe, essa história, ela é muito antiga. Obviamente que o Monark não estava fazendo apologia alguma da visão de mundo nazista. Ele estava falando vamos dizer, de limites da liberdade, tá, e do que seria mais efetivo para combater. E obviamente a esquerda à época se aproveitou disso, porque a esquerda, ainda mais no ano eleitoral, queria destruir o Flow Podcast, que era um espaço aberto de debates e discussões. Em certa medida conseguiu. Eles também queriam promover o Podpah, não à toa, o Podpah era o podcast que o Lula ficava frequentando, é um podcast da esquerda hoje. Obviamente a direita bolsonarista na época também foi pra cima pra derrubar e ferrar o Monark, coisa que o Monark nunca percebeu, né, ou se percebeu, ele se faz de louco, porque participaram também desse cancelamento, mas ele nunca olhou, né, a gente na época defendeu ele, e depois ele fica abraçando os bolsonaristas e atacando a gente, o que dá o tom, novamente, de alguém que, enfim, solidariedade da minha parte nunca mais teve e nem vai ter. Mas a gente precisa falar de injustiças como um todo, porque o que estão fazendo com o Monark é sintomático de um país que perdeu determinados limites. E a gente precisa falar disso. Então, assim, é óbvio que esse promotor tá fazendo isso, talvez para aparecer, ou talvez porque ele, promotor, já não considera que as leis brasileiras sejam suficientes para aguentar seu ego, e que, como há esse conjunto de inovações permitidas no mundo de hoje, já que, né, agora se você fizer uma piada, você, gordo, vamos lá, você é um gordofóbico, logo você tá tentando contra direitos humanos, você tem que ser preso. Então, agora que há esse conjunto de inovações woke que estão permeando o judiciário, e aí você tem juízes que inovam e dão despachos assim, assado, referendados por um STF maluco, querendo impor de cima para baixo essa nova cultura, sem ouvir as pessoas através do legislativo, o que acontece então é que todo mundo achou que virou liberou geral. Então, em certa medida, o sistema de justiça brasileiro virou um liberou geral para experimentações de novas teses. Então, vai que cola. Vocês devem ter visto, por exemplo, quando a Educafro começou a entrar com ações contra o Estado sobre casos de racismo, casos violentos, verdadeiramente violentos, mas não pedindo indenização pra vítima, mas pedindo indenização pra eles, que era pra... Eles precisavam de muito dinheiro para que eles pudessem combater o racismo. Ai, que bonitos. Eu, inclusive, denunciei esses caras, tá? Eu denunciei numa live essa putaria. E aí o advogado deles, esse tal de Irapuã, essa figura engraçada, no mínimo, que é do Livres, um movimento supostamente do lado de cá, né, liberais, me processou e perdeu, claro, porque além de tudo ele é um tosco, né? Uma galera zoada. Mas, enfim, no fim do dia, essas inovações... Num país maluco, volto a falar, com gente do judiciário que ganha muito dinheiro, que começa, né, ficar cheio de ideia merda na cabeça, eles começam a brincar. E sai na imprensa, e bomba, e irrita no Twitter, e aí provoca discussões, e no fim do dia isso gera apenas danos às pessoas vítimas disso aí, e nenhum tipo de consequência jurídica. Ainda bem, porque se gerasse a coisa estaria indo pro buraco, tá? Vou lembrar, o Arthur Duval foi alvo disso aí recentemente também, né? Duas promotoras que fazem parte, sei lá, de uns grupos de trabalho do Ministério Público sobre mulheres, não sei o que, foram lá denunciar o Arthur por, sei lá, alguma coisa na Ucrânia, tipo, que obviamente ele não fez, tipo, o Arthur foi abusar, isso é um, sei lá, um feminismo estrutural, eu nem me lembro a tese dela, eu sei que é uma tese merda, tá, é um fato atípico, vamos dizer, uma denúncia bosta, mas também dá o tom, vamos dizer, de um Ministério Público, de uma promotoria, tá fora da casinha. Eu acho
E eu que sempre fui um defensor de muita liberdade pros promotores no período da Lava Jato, eu acho que tem que ter um controle muito duro sobre isso. Infelizmente, os promotores, em vez de estarem focando em perseguir o crime organizado, o crime como um todo, eles querem pegar casos, né, espetaculosos na sociedade civil pra aparecer. E eles deveriam ser punidos duramente por ficarem fazendo esse tipo de brincadeira, esse tipo de espetáculo. O cara que tá fazendo isso com o Monark, ele tá brincando. Isso que ele tá fazendo não é sério. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser coibido. Não pode ser um jeito que ganha o salário que ganha, que tá lá trabalhando vamos falar aqui, né, numa entidade, um Ministério Público recheada de privilégios, fica aí especulando e, fazer isso. Não, olha aqui, eu vou fazer com o Monark isso. Isso não é certo. Ele não pode ficar seguro de fazer isso, sabendo que não há nenhuma consequência que vai incidir sobre ele por conta dessa brincadeira que ele tá fazendo com o Monark. Isso não dá. Isso não é coisa de nenhum país sério. E a gente precisa tratar disso. Eu lembro que quando trataram disso na época da Lava Jato, veio aquela histeria, não, vamos parar. Então, ó o que deu. E aí isso chega ao Monark, porque o Monark é atingido novamente por esse tipo de absurdo. Eu falei, bom, espero que ele esteja forte, né? Ele tá nos Estados Unidos, em certa medida tá tentando escapar de uma perseguição que ocorre com relação a ele, que é desproporcional. A gente sempre comentou que, ora, por mais que o Monark estivesse divulgando as teses amalucadas, golpistas, isso foi burro da parte dele, por parte daquele Fernando Serimedo, e todo lixo, todo esgoto bolsonarista passava por ele, porque ele é muito aberto para qualquer teoria conspiratória. Não dá para incluir o Monark no rol de pessoas que estava organizando um golpe de Estado. Na verdade, já saíram, vamos dizer, uma série de materiais elencando quem eram os partícipes da armação golpista lá do final de 2022, e em nada a gente encontra referências a ele, porque obviamente ele não fazia parte disso. Quem conhece minimamente como funciona a internet, como funciona o Monark, sabe que ele não era parte do time do, sei lá, de mídia, dos caras. Isso não aconteceu. Ele era apenas um cara que, vamos dizer, não entendeu a gravidade do momento e estava sendo infeliz divulgando teses obviamente mentirosas. Mas, enfim, né, puniram, derrubaram, destruíram a vida comercial dele, ele foi pros Estados Unidos, e aparentemente, em vez dele, sei lá, se encaminhar pra algum tipo de bom senso, ele começou a abraçar teorias malucas, né, e aí entra o ponto. Eu fui abrir o Twitter dele agora, e olha as coisas que ele tá falando. Sério que ninguém vai comentar dos satélites que disparam rajadas de laser ultra flamejante do céu? Vamos fingir que essa tecnologia não existe e não está sendo usada como tática de guerra híbrida? Muitos fogos selvagens estranhos por aí. O que acontece se eu colocar um laser super potente alimentado por um mini reator nuclear no espaço? Ei, Mossad e CIA, vai tomar no cu com todo respeito. Em resumo, cara, assim, ele tá abraçando teorias. Eu vi essa teoria dos lasers do céu. É uma teoria que uma direita conspiratória americana vem comprando. Que, sei lá, estão disparando raio laser do céu e provocando incêndios em determinados lugares. Até tem um lance, se você pintar de azul o telhado da sua casa, você escapa do laser. É difícil, e eu falo isso porque uma pessoa acaba se envolvendo na política, e a política, tá, ela é um meio muito complexo, tá? E por que um meio complexo? Porque é como se fossem várias, vamos dizer, várias ciências humanas todas juntas, convergindo na disputa pelo poder. Então você tem teorias correndo pra lá e pra cá, você tem grupos dos mais diversos disputando pra lá e pra cá, você tem visões de mundo, você tem formas de interação com o outro, formas de comunicação com o outro, formas de organização social. É tanta coisa que vai da teoria política, teoria de comunicação, vai sobre relações interpessoais, exercício de poder, exercício de violência, tá? A política é um negócio muito complexo. E como é complexo, se você não tiver com a mente ordenada para lidar com isso, você fica louco. E eu tô falando sério, você fica louco. Porque, novamente, é uma coisa multidisciplinar. Então, se você não tiver muito bem ordenado e sua cabeça não for capaz de separar o que é um tema, o que é uma teoria maluca, o que é uma tarefa a ser executada, você vai se perdendo. Novamente, é uma arte muito complicada. E ela é fascinante por conta disso. E então, as pessoas vão entrando na política, se elas não estiverem bem, cara, elas vão fazer merda, elas se perdem. E eu vi, nesses últimos anos que eu participei do mundo da política, eu vi muita gente se perdendo. Esse cara aí da foto é o Revoltados Online. Eu cheguei a ser amigo dele. Ele foi um dos caras, vamos dizer, mais interessantes no período do impeachment. Ele tinha um movimento que chamava Revoltados Online. Ele convocava manifestações com a gente. Era um antipetista, mas era um cara que tava com a cabeça fora do lugar. Usuário, drogas, em certa medida. Tá, existem histórias ao redor disso. É um cara que foi casado com a Carla Zambelli, o que é pior do que certas coisas que eu citei aqui, né? Foi abandonado, filhos e tal, e ele ficou famoso, ganhou dinheiro e perdeu tudo. E ele começou a se meter em teorias conspiratórias, ficou paranoico, e eu vi a derrocada desse cara. Ele também perdeu as redes sociais dele, tá? Se não me engano, em 2017. Até hoje esse cara não se recuperou.
E eu sou solidário a ele, mas é até aquela coisa, né? Às vezes ele entra em contato e tal, mas no dia seguinte ele precisa xingar a gente, que precisa puxar o saco do Bolsonaro. E é uma pessoa apenas que se perdeu no processo. Outra, né, que é um cara que é muito citado pelos bolsonistas, é o antigo Luciano Ayan, que é um cara que não ficou bem da cabeça também, depois de ter passado o que passaram, meter esse cara na cadeia de maneira absolutamente ilegal e injusta. Depois eu vi, as conversas com ele eram confusas, agora ele odeia, a gente virou um, sei lá, um ativista de extrema esquerda escrevendo freneticamente no Twitter, mas me bloqueia e quer atacar o MBL, enfim, é um cara que tá também mal, e eu vejo isso meio que acontecendo com o Monark. Ainda que eu não acho que o Monark esteja, vamos dizer, nessa linha que esses caras cruzaram, independente dele falar as coisas que ele fala da gente, atacar a gente como atacar, eu queria que ele tivesse melhor, cara. Esse cara foi muito importante no debate brasileiro, assim, demais. A criação do Flow e a leitura que ele teve de montar algo como o que o Joe Rogan tava fazendo nos Estados Unidos foi um insight sensacional. E em certa medida ele mudou boa parte da comunicação na internet no Brasil, e é um cara que precisa ser levado a sério por conta disso. E ele não tinha que estar agora, vamos dizer, perdido com teorias conspiratórias as mais diversas, até porque essas teorias acabaram levando ele a todos esses problemas, tá? Ele, na ânsia de defender a liberdade, de defender uma teoria conspiratória, ele acabou se metendo numa briga que ele não estava pronto para lidar. Foi abandonado por pessoas que eventualmente eram aliadas dele e tá nessa situação. Então, essa perseguição, mais, vamos dizer, o caminho que ele tá tomando, são coisas tristes. Então, novamente, isso aqui não é um vídeo de ataque a ele de maneira alguma, tá? Esse aqui é um vídeo exclusivamente de entendimento da realidade bizarra que a gente vai vivendo. E de ver, assim, né, eu já tô, vai fazer 10 anos que eu fundei o MBL junto com o Kim, com os outros caras aqui, e eu já vi tantas pessoas passarem e sofrerem, tá, tantas pessoas perderem a cabeça, e não é uma coisa legal, cara. Novamente, são 10 anos, e eu citei aqui 2, além dele, que eu vi, são pessoas que eu conversava bastante, e vi que como a política fez mal pra eles, mas eu podia listar outros tantos, eu podia listar uma dezena, e não é bom, então política aí é um recado pros mais novos, cara. Se querem se meter, se prepare, cara. É um meio difícil. Não é brincadeira, não. E conforme você vai entrando e vai se tornando influente, conforme as pressões vêm, aí que o bicho pega, tá? Então, esteja sempre bem preparado pra esse jogo, que esse jogo é cruel. É isso, meu amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços pra todos vocês.